Oi, sou o professor Igor, professor de Química, e hoje vamos estudar um pouco das variáveis dos estudos dos gases. Quais são as grandezas que a gente mexe? A primeira que a gente vai falar é volume. Qual é o volume de um gás? O volume de um gás sempre vai ser o volume do recipiente. Então, se eu pegar uma latinha de 300 ml e colocar uma quantidade X lá de gás, o volume desse gás vai ser 300 ml. Se eu pegar essa mesma quantidade de gás e colocar numa garrafinha de 500 ml, o volume desse gás vai ser 500 ml. O volume de um gás é sempre o volume do recipiente dele. No Sistema Internacional de Medidas, o volume a gente mede em metros cúbicos. Mas é muito comum no nosso dia a dia, e também vai ser nas questões vestibulares, a gente também trabalhar com litros ou mililitros, ml. Então, fiquem espertos nessas grandezas. Fora o volume, podemos falar ainda da pressão. Pressão é sempre força sobre área, né? Lembra lá da física? É a força com que o gás aplica em determinada área do seu recipiente. No sistema internacional, a pressão é medida em Pascal, que é esse símbolo aqui, PA. Não é muito comum a gente trabalhar com isso na química. Na física trabalha até um pouco mais. Na química é mais comum, e vocês vão ver muito, a gente trabalha em ATM, atmosferas. Em quantas atmosferas tem de pressão aquele gás? Ou, pelo seu valor histórico, milímetros de mercúrio. Então, pressão na química, provavelmente a gente vai trabalhar ou em ATM ou em milímetros de mercúrio. Mas não se esqueça que no sistema internacional é Pascal. Falamos de volume, falamos de pressão, tá faltando temperatura. Temperatura mede o quê? A agitação das moléculas. Quanto maior a agitação, maior a temperatura. Muito bem, no sistema internacional, a temperatura a gente mede em Kelvin. E isso é muito importante, não se esqueça. Kelvin, por quê? Comum pra gente é graus Celsius. A gente fala a temperatura do dia, hoje fez o maior calor, hoje fez 32 graus. Graus o quê? Celsius, que a gente está mais acostumado. Se você for nos Estados Unidos, lá eles só falam em Fahrenheit, que é esse Fzinho aqui. Mas também só lá, viu? O resto do mundo é em Celsius. E para contas, é sempre em kelvins. Então fique esperto nisso. Uma observação legal é, se a temperatura é o grau de agitação das moléculas, eu só vou ter a temperatura zero na hora que eu acabar com a agitação das moléculas. É exatamente isso que é o zero absoluto, que é o 0 Kelvin. Então eu só vou conseguir atingir o 0 Kelvin, que é a medida científica que a gente usa, a hora que eu parar completamente as moléculas. E esse valor é 0 Kelvin. Na vida real a gente ainda não conseguiu chegar lá, não conseguimos parar completamente as moléculas, mas chegaram perto já. Volume, pressão, temperatura, só falta mais uma, que é a quantidade de matéria. A quantidade de matéria é quanto de gás você coloca naquele seu recipiente, que a gente trabalha em mols. Quantos mols de gás você colocou naquele seu recipiente? E a gente representa pela letrinha N lá na sua equação dos gases. Então falamos do V, P, T e N, que são todas as variáveis que aparecem. Fora isso, o vestibular gosta muito de cobrar algumas condições que ele fala. Então tem a CNTP, que é as condições normais de temperatura e pressão, que aí aparece da mais variada forma. Pode aparecer TPN, que é temperatura e pressão normal, ou temperatura e pressão invertida à ordem, tanto faz. O que você tem que saber obrigatoriamente, de cor? Que na CNTP a temperatura é 0 graus Celsius, ou, melhor ainda, 273 Kelvin. 0 graus Celsius igual a 273 Kelvin. E a pressão é 1 atm ou 760 milímetros de mercúrio. Condições normais de temperatura e pressão. Lembrei da temperatura, lembrei da pressão. Você gosta muito de confundir a CNTP com a CATP, que são as condições ambientais de temperatura e pressão. As condições ambientais
é a temperatura média do nosso dia a dia, que a gente aproxima para 25 graus Celsius ou 298 kelvins. E a pressão não muda. Então não confunda CNTP com CATP. Tudo bem? Até a próxima. Até mais.